9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiversal Flaviana. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Hoje vamos dar continuidade à série de 3 vídeos onde vamos falar sobre a passagem de 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16, onde Paulo vai falar sobre a ira de Deus caiu sobre os judeus até o fim. Por que é importante vocês entenderem o contexto dessa passagem? Porque, como já falei no primeiro vídeo, os historiadores querem dizer que essa passagem é uma interpolação, porque se essa passagem realmente for verdadeira, real, estiver lá, existe um grande problema, porque essa passagem fala de uma coisa futura, sobre a destruição de Jerusalém. Então, Paulo estaria que está depois de 70, ou realmente ele seria um cara sobrenatural, prevendo o futuro. Então, galera, hoje eu vou trazer mais algumas passagens aqui para ficar claro para vocês que essa passagem, ela é real, não é uma interpolação, tá? Então, fiquem comigo, depois da vinheta eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Então, como eu falei, para quem não assistiu o primeiro vídeo, assistam. Tá? Eu vou fazer uma série de 3 vídeos para trazer vários textos de historiadores, estudiosos, que vão dizer que essa passagem ela não é interpolação. Porque o que estão tentando trazer para a gente já há algum tempo é que essa passagem é uma interpolação. Então, não existe um consenso acadêmico que essa passagem é interpolação, como muitos estão dizendo, tá? Então, assistam o primeiro vídeo, hoje é o segundo, depois o terceiro, para depois, finalmente, quando eu trouxer para vocês os anacronismos restantes de Paulo, das cartas de Romanos, Coríntios, então, juntando com essa passagem aqui, que coloca a carta para depois de 70, então vocês vão perceber que Paulo, ele nunca existiu, e o seu autor, ele está depois dos fatos. Paulo, o autor das cartas autênticas, está depois de 70. É isso que eu vou mostrar para vocês em breve. Então, por isso que é importante vocês, pelo menos, entenderem que essa carta, uma das mais antigas, né, de 50 e pouco, de Paulo, ela é anacrônica. Então, vou trazer aqui alguns textos aqui, vamos conversar um pouquinho. Tá? Aqui. Só um minutinho. Então, aqui temos, galera. Vamos lá, então. Ó. A primeira epístola aos Tessalonicenses é atribuída ao apóstolo Paulo, e os estudiosos colocam essa carta no final de 52. Em 1 Tessalonicenses 2, 13 e 16, ou 14 e 16, Paulo se envolve em uma polêmica anti-judaica. Esse é o grande problema dessa passagem. Vários estudiosos argumentam que Paulo não poderia ter escrito essa passagem. Os argumentos dos estudiosos até o momento não são muito convincentes contra a autenticidade da passagem da carta. 2 pontos são os mais usados para alegar uma interpolação. Primeiro, o texto é uma alusão ao antissemitismo ou antijudaísmo recorrente após 70, ou principalmente após o início do século II com os pais da igreja. Então, muitos vão alegar que essa carta ela é escrita por algum pai da igreja, que eles são antijudaicos. Então, eles dizem que essa passagem não pode ser de Paulo. Tá? Esse é um ponto. O segundo lugar, a frase, a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, é uma referência clara à Guerra de 70. Sendo assim, a primeira carta atribuída a Paulo seria anacrônica, ou seja, foi composta depois de 70. A pergunta que não quer calar,
1 Tessalonicenses foi escrita em 52 ou depois de 70? Vamos ver aqui, galera. Então, a passagem é essa aqui. Porque vocês, irmãos, ele está falando aqui com os cristãos. Percebam? Ó. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos. Olha que isso aqui é interessante. Ó. Seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Então veja que ele distingue esses cristãos dos judeus. Então, esses cristãos sofreram dos conterrâneos deles, ou seja, dos próprios cristãos, a mesma coisa que sofreram da parte dos judeus. Ou seja, então, os cristãos aqui não são judeus, e nem os conterrâneos deles. Vocês entendem isso? Então, os cristãos aqui nessa passagem não são judeus. Ó, ele vai aqui dizer aqui que os judeus mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram, ou seja, judeus perseguindo cristãos. Então, não são judeus perseguindo judeus cristãos, são judeus perseguindo cristãos. Quem são esses cristãos, então, galera? Essa é a grande dúvida da maioria das pessoas. Se esses cristãos não são judeus, eles seriam o quê, galera? Seriam ETs? Ó, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, e nos impedem de pregar a quem? Aos gentios. Ou seja, então, os judeus não deixam Paulo pregar aos gentios. E os gentios seriam quem? Seriam os romanos, gregos, persas, perfeito? Ó. As palavras da salvação a fim de encher sempre a medida de seus pecados. E aqui é a frase fatal. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Ou seja, essa passagem, a ira de Deus cai quando sobre os judeus? Em 70. Ou seja, então essa passagem aqui, esse finalzinho, se refere à Guerra de 70. Então, esse é um grande problema para os historiadores que defende a autenticidade da carta e que Paulo é uma personagem real. É por isso que eles querem invalidar essa passagem. Mas não existe evidência que comprove isso. Tá? E ó, veja que interessante aqui, em seguida, para vocês entenderem esse problema do quem são esses cristãos aqui, se eles não são judeus. Percebam que lá está dizendo que a ira caiu sobre eles até o fim. Mas veja aqui que estranho essas duas passagens aqui. Ó. Jesus livra os cristãos da ira de Deus. Esses cristãos são judeus ou romanos? Veja que 1 Tessalonicenses, na mesma carta, você vai ter lá no início, ó, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha só, galera, que parece contraditório isso. Né? Aqui no início está dizendo que Jesus livra eles da ira futura. E, de repente, mais para frente, ele diz que a ira caiu sobre eles até o fim. E isso é interessante. Tá? Nos livra da ira, mas eles aqui, ó, eles são os judeus. Ó. A ira de Deus caiu sobre os judeus, mas esse aqui, Jesus vai livrar quem? Os romanos, obviamente. Veja que aqui em Romanos 3,5, veja o que vai dizer aqui também, para vocês entenderem. Ó, que esses cristãos não são judeus. Ó. E se a nossa injustiça por causa de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Então, ou seja, novamente, nós temos aqui parece, né, ser uma contradição, mas não é uma contradição. É óbvio que esses cristãos que Paulo está falando ali, eles não são judeus. Isso é óbvio, já fica claro, porque o próprio Paulo fala em suas cartas que ele está pregando para os gentios e não para os judeus. E ao tempo todo, quem é que está impedindo Paulo de pregar? Os próprios judeus. Então, os judeus nunca foram cristãos. Desde o início, os cristãos sempre foram romanos.
Essas duas passagens aqui comprovam isso. E a ira de Deus não era para esses cristãos aqui, enquanto que aquela outra ira de 70 foi para os judeus e não para os cristãos. Vocês conseguem entender isso, galera? Tá? Então, mais para frente eu vou fazer algumas lives, prometi, para falar sobre os cristãos romanos, tá? Aí vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos continuar aqui, ó. A ira de Deus nas profecias do ano 70. Vamos lá. Veja que Apocalipse aqui vai trazer essa ira também, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá? Nós já fizemos algumas lives aqui mostrando que o livro Apocalipse é sobre a Guerra de 70. Novamente, a ira de Deus aqui é contra os judeus, e não contra a humanidade que não acredita em Deus, tá? Contra os judeus. Mateus 3 aqui vai trazer uma coisa interessante aqui também, Jesus aqui se referindo aos judeus, ó. Ele não tá, veja que isso aqui, Jesus não está falando para os gentios, ele está se dirigindo aos judeus, e ele vai dizer, ó, mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus chegaram ao seu batismo, ele disse, ó geração de víboras, geração que vai culminar aonde? Em 70. Quem te avisou para fugir da ira vindoura? Ou seja, a ira de 70. Traga, pois, frutos para o arrependimento. Então, novamente, aqui nós temos a ira de Deus, né? Jesus aqui se referindo à ira de Deus aqui sobre 70, a ira vindoura. Então, a ira de Deus sempre cai contra os judeus, nunca contra gentios, tá? Então, todas essas referências aqui é sobre 70 e não sobre uma ira 2023, algo assim nesse sentido, tá? Lucas vai dizer aqui também, ó, porque esses são dias de vingança, para que tudo que está escrito seja cumprido. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quando que aconteceu isso aqui, galera? Que os judeus foram levados cativos e Jerusalém foi pisada pelos gentios? Isso aconteceu em 70. Quem eram os gentios que pisaram? Os romanos. Tá? E João aqui, é interessante que ele vai estar escrevendo João aqui, depois de 90, ele vai dizer assim, ó, a ira de Deus permanece sobre os judeus. Tá? Ele não vai usar o termo judeus, mas a gente sabe que se refere a eles. Veja o que ele diz aqui, ó, pessoal. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vocês percebem que a ira de Deus permanece sobre eles? Isso aqui se refere a quem? Se a ira de Deus caiu sobre os judeus em 70, então, quem é que não acreditava em Jesus? Os judeus. Então, a ira de Deus continua sobre os judeus. Tá? Porque quem foram as pessoas que acreditaram em Jesus? Os romanos. Tá? Isso a gente encontra naquela passagem lá onde o centurião diz, é o único que vai reconhecer. Ele diz, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, a única pessoa que acreditou que Jesus era Deus, o Filho de Deus, era um romano. Os judeus não acreditaram, nunca acreditaram. Os únicos judeus seguidores de Jesus, que foram cristãos, eram os personagens fictícios, os discípulos. Tirando os personagens fictícios, os únicos cristãos reais eram romanos, tá, galera? Então o pessoal confunde quando eles dizem que haviam judeus cristãos, eles estão se referindo aos discípulos e aqueles 3.000 lá de Atos dos Apóstolos. Porém, esses judeus cristãos de Atos dos Apóstolos também são fictícios, tá, galera? Então, nunca existiu judeu cristão. Vamos ver aqui agora quem matou Cristo nos evangelhos.
Tanto os autores do personagem Paulo quanto os pais da igreja tinham um ponto em comum. Todos concordavam que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Veja, 1 Tessalonicenses aqui novamente, tá? Então vai dizer aqui, ó, que eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Isso, inclusive, os judeus sendo hostis a todos, a gente encontra no texto de Tácito, tá? E, ó, eles nos impedem a pregar os gentios, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, tá? Então, falando aqui sobre os judeus. Veja que ele está dizendo aqui, ó, que eles desagradam a Deus, são hostis, e nos impedem de pregar os gentios. Tá? Então ele está dizendo aqui, ó, nos impedem de pregar os gentios. Quem que é que impede de pregar os gentios? Aqui vai dizer aqui, ó, quisemos visitá-los, ou seja, lá em Roma. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ou seja, quem é Satanás aqui? O inimigo. Quem é o inimigo? Os judeus. Ele está dizendo aqui que ele quis visitar os romanos e foi impedido por Satanás. Então, Satanás aqui não é aquela figura, um chifrinho. Satanás aqui seriam os judeus que impediram, tá? Então, aqui ele está dizendo aqui, ó, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, e nos impedem de pregar os gentios. E aqui ele vem dizer que ele tentou visitar eles, mas Satanás os impediu. Satanás aqui, então, eram os judeus, tá? E em Romanos 15 vai dizer assim, galera, ó, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Então, aqui os judeus não conseguiram mais impedir, tá? Então veja que aqui Satanás é uma referência aos judeus, tá, galera? Isso quem está dizendo aqui é o autor. Tá? Então, quando eles dizem que essa passagem lá não pode ser Paulo, porque Paulo é judeu e não pode ser antijudaico, essa passagem aqui ele deixa claro, ó, que ele está fazendo uma referência aos judeus aqui, e uma visão muito feia, né? Ó, chamando eles de Satanás. Então, o Paulo das cartas autênticas era antijudaico. Essa passagem que prova. Aí vão querer tirar essa passagem também daqui? Inácio de Antioquia aqui vai concordar também, ó, isso aos Filipenses ele vai dizer assim, ó, mais uma vez me despeço do bispo e dos presbíteros no Senhor. Se alguém celebra a Páscoa junto com os judeus, os recebe os emblemas de sua festa. Ele participa com aqueles que mataram o Senhor e seus apóstolos. Novamente, Inácio concordando com Paulo. Tá? Isso aqui é final do primeiro século, início do século II. Ó. João Crisóstomo, que está mais lá para frente, no século V, vai dizer o seguinte, falando sobre essa primeira Tessalonicenses, tá, galera? Ó. Eles mataram Cristo e os profetas, eles insultam a Deus, eles são os inimigos comuns do mundo. Eles nos banem quando vêm para a salvação. Então veja que ele faz uma referência aos judeus como inimigos e fala que nos banem, nos quem? Os romanos. Então, tanto Paulo, para Paulo, cristãos eram romanos, e João Crisóstomo aqui também vai dizer isso. E Inácio de Antioquia, ó. Ele está dizendo, aquele cristão que celebra a Páscoa com os judeus, ele participa com aqueles que mataram Jesus, ou seja, os cristãos aqui deixam de ser cristãos. Aqueles que se envolvem com os judeus. Então, não existiam judeus cristãos, tá, galera? Seria muito estranho os judeus aqui estar compartilhando com isso, a não ser alguns, né, como Flávio José. Mas um grupo enorme de judeus seria impossível, tá, galera? Então, não existiam. João Crisóstomo aqui vai dar continuidade, ó. Qual é a parte do amor, no entanto, aqui ele não menciona outra necessidade, a não ser que possamos vê-lo. Eu, Paulo, aqui ele vai citar a passagem de Paulo, eu, Paulo, uma outra vez, e Satanás nos impediu. Olha só, falando dos judeus. Ó. O que você diz? Satanás atrapalha? Sim, verdadeiramente, pois esta não foi a obra de Deus.
E na Epístola aos Coríntios ele diz que é a obra do Espírito, mas aqui apenas de Satanás. Mas de que obstáculo de Satanás ele está falando? Algumas aqui ele vai deixar claro o que eu estou dizendo para vocês, galera, para vocês não dizerem que sou eu que estou inventando. Ó. Algumas tentações inesperadas e violentas por uma conspiração, diz, sendo formada contra ele pelos judeus, ou seja, o próprio João Crisóstomo entende que Paulo está chamando o judeu de Satanás e que ele foi impedido. Tá? Então não sou eu que estou dizendo que Satanás é os judeus aqui. João Crisóstomo entendeu a mesma coisa que eu. Ó, tá? Satanás impediu Paulo de pregar. Quem era Satanás para Paulo? Os judeus. Então, quem vai confirmar isso? João Crisóstomo. Vamos ver aqui agora, galera, o que dizem os estudiosos sobre esse assunto. Ó. William Weston Jr., tá? Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Escreveu esse cara aqui, ó, ele é um cristão, tá? Ele escreveu mais de 1.700 artigos pertencentes a vários assuntos teológicos, figuras bíblicas, estudos de palavras gregas. Ele também tem exposições sobre Gênesis, 1º, 2º e 3º João, 1º e 2º Timóteo, 1º e 2º Tessalonicenses, Efésios, Êxodo, Jonas, Judas, um monte de livros aqui ele fez artigos, tá? E esse cara vai dizer o seguinte sobre essa passagem, ó. Ele tem um artigo falando se isso aqui é interpolação ou não. Ele vai dizer assim: agora, com relação a essa questão se 1 Tessalonicenses 2, 13, 16 é ou não uma interpolação, é extremamente importante entender que esses versículos não são omitidos em nenhum manuscrito, tá? Versões ou pais da igreja. Então, esse cara é um cristão, muito conhecedor do assunto, fez vários artigos, ele está dizendo que essa passagem, ela não é interpolação, ela consta em todos os manuscritos e nos textos dos pais da igreja, como eu acabei de mostrar para vocês aqui o nosso amigo Crisóstomo, tá? Então, esse cara vem dizer que isso não é interpolação, perfeito, galera? Continuando aqui, ele também vai dizer assim, ó, Dan Wallace escreve: um dos grandes valores da crítica textual é que ela tem uma influência sóbria da erudição do Novo Testamento. Em resumo, teorias fantasiosas de composição e afins estão constantemente naufragando nas rochas da crítica textual. Tudo isso me lembra o aforismo que o professor William Lane mantinha em destaque em sua mesa. Uma grama de evidência vale 1 quilo de presunção, não omitido em nenhum manuscrito, reversões ou pais, tanto quanto a erudição moderna está ciente. E uma vez que esses versículos são encontrados em testemunhas antigas e difundidas, como Orígenes, Atanásio, Jerônimo, Agostinho e Crisóstomo, que todas as evidências estão do lado da inclusão, é uma declaração importante. Então, ele está dizendo aqui que essa passagem de 1 Tessalonicenses, ela está em Orígenes, Atanásio, Jerônimo, Agostinho e Crisóstomo. Então, todos eles tinham essa passagem em seus manuscritos. Percebem, galera, como não é uma interpolação? Ó, a menos que haja uma explicação racional, olha o que ele vai dizer aqui, ó, a menos que haja uma explicação racional para a inclusão dos versículos, devemos deixar o texto como está e interpretá-lo da melhor maneira possível. Precisamos considerar a teoria da interpolação como último recurso, ou seja, depois de várias investigações para se chegar a um resultado, tá? Se é ou não interpolação, o que ele diz aqui, ó, enquanto não se achar uma prova convincente, vamos deixar do jeito que está, ou seja, vamos deixar a passagem lá, a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, tá? Como real. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, nosso amigo vai continuar dizendo aqui também, nesse artigo dele, ó, Schmidl argumenta que a frase, porém a ira finalmente veio sobre eles, que aparece em 1 Tessalonicenses 2,16, é história escrita como se fosse profecia. Wanamaker escreve: o cenário histórico no primeiro período após 70, sugerido por Pearson, é desnecessário. A primeira guerra judaico-romana, que culminou a destruição de Jerusalém,
foi, sem dúvida, a maior catástrofe que atingiu o povo judeu no primeiro século, mas certamente não foi a única das grandes proporções. Continuando aqui, Wallace lista os seguintes argumentos que apoiam a autenticidade de 1 Tessalonicenses 2:3-16. Ele escreve: o que observa que é principalmente a teologia desta perícope que a torna suspeita como uma interpolação posterior. Ele então passa a argumentar que a teologia está de acordo com Paulo. Olha só, ele não acha que isso aqui não tem nada a ver com Paulo. Está dizendo que toda essa estrutura desse texto corrobora com a ideia de Paulo. Ó, primeiro, a estrutura de 2:13, né? Ele vai usar um termo aqui grego. Segundo aqui, teologia apocalíptica e o Sermão do Monte, tanto a teologia apocalíptica de Paulo quanto a de Mateus 24 e Marcos 13 parecem compartilhar alguma tradição oral. Então, o que ele está dizendo aqui, que isso aqui parece ser simplesmente parece ser uma interpolação posterior, né? Porém, ele diz que o argumento está de acordo com Paulo. Tá? E ele diz que toda a estrutura aqui parece realmente compatível, porque ele vai estar se referindo a Marcos e Mateus. Então, ele entende que ele simplesmente está fazendo, vendo o futuro. Né? Ele está usando aqui a passagem de Mateus e Marcos, que vão falar sobre isso. O problema é que Mateus e Marcos, eles estão lá depois de 70, né? E o nosso amigo William vai continuar dizendo aqui, ó, 2 referências em 1 Tessalonicenses 2:16 afirmam-se, referem-se a eventos históricos que datam após a vida de Paulo, tornando assim impossível que essa passagem tenha vindo da mão do apóstolo. O primeiro é o verbo auristo, né? Em 2:16, que se refere a um evento importante no passado, a destruição de Jerusalém em 70, como Pearson vai se referir aqui nesse artigo dele de 71, né, 82, 73, que explica: o auristo deve ser entendido como referindo-se a um evento que já passou, e a frase ressalta a finalidade da ira que ocorreu. E preciso apenas indagar mais sobre qual evento no primeiro século foi de tal magnitude que se presta a tal teologização apocalíptica. A interpretação sugerida por Bauer e outros ainda é válida. 1 Tessalonicenses 2:16 refere-se à destruição de Jerusalém. Então, ele diz aqui que realmente é estranho, porque isso aqui se refere à Guerra de 70. Mas o que ele diz lá no início, ele deixa claro que essa passagem está em todos os manuscritos. Tá, galera? Então, essa é a grande problemática que esses estudiosos encontraram. Então, para eles, é algo estranho, porque eles sabem que está lá essa passagem, porque estão em todos os manuscritos, só que foge da lógica deles, porque como Paulo está prevendo o futuro, né? Então, eles entendem que, na verdade, Paulo está se utilizando de Jesus, porque Jesus previu o futuro da destruição. Então, como Paulo está em 50, então eles entendem que ele estava se utilizando da mensagem oral de Jesus, ele não está se utilizando, na verdade, do texto de Marcos e Mateus. Vocês entendem isso? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. E aqui ele vai continuar dizendo assim, ó, nosso levantamento dos 4 argumentos, às vezes usados para provar que Paulo não escreveu 1 Tessalonicenses 2:13, mostrou que eles, individual e coletivamente, não são persuasivos. Michael Holmes, comentando sobre esse problema, escreve: embora 1 Tessalonicenses seja amplamente aceito como genuinamente paulino, não poucos estudiosos rejeitaram uma seção dela, 2:13-16, como uma interpolação posterior não paulina na carta. Os argumentos oferecidos em apoio a essa visão incluem: 1. A referência no versículo 16 a um julgamento passado, né, dos judeus é considerada uma referência à destruição do templo de Jerusalém em 70.
bem depois da data tradicional da carta, ou seja, a carta é de 50 e a referência aqui é de 70. E segundo os versículos 15 e 16, contém linguagem o que antissemita tradicional, que era corrente depois de 70 e que não poderia ter sido escrita por Paulo. Então, essa é a argumentação. Então, fica claro aqui, galera, que o grande problema para esses estudiosos é isso. Então, eles reconhecem que essa passagem está em todos os manuscritos, mas eles têm esse problema. Como Paulo pode estar se referindo a um evento futuro? E ainda o seu texto ser antijudaico se ele era judeu. Se ele era judeu, ele não pode falar contra o seu povo. Né? Essa é a dúvida. Mas eles não conseguem, né, provar que é uma interpolação. Esse é o ponto. Eles entendem que isso parece não ser Paulo, mas eles não conseguem provar, não existe evidência, porque essa passagem contém todos os manuscritos. Tá? E aqui ele vai continuar dizendo, ó, embora a acusação no versículo 15 de que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus seja única em Paulo, encontra paralelo nas tradições posteriores de Atos e Mateus. Em nível histórico, dificilmente se pode negar que a elite governante de Jerusalém era culpada da cumplicidade da morte de Jesus. E aqui estão as referências, tá, galera? Então, só para a gente fechar, então vejam que o grande problema, galera, é que essa passagem mostra dois pontos problemáticos. Primeiro é que está falando de um evento futuro. Se a carta de Paulo é de 52, esse evento está falando de 70, guerra de 70, ou seja, então Paulo está prevendo o futuro. Então, eles alegam que provavelmente Paulo está se utilizando de uma questão oral, uma tradição oral de Jesus, como Jesus previu essa destruição, então ele está se utilizando disso. Né? Ele não está se utilizando, para eles, ele não está se utilizando de Mateus, Marcos. Não é isso. E o outro problema é que essa passagem é antijudaica, então eles não conseguem entender isso. Né? Então a desculpa é, mas Paulo é judeu, então ele não pode falar contra o seu povo. Mas só que o tempo todo, como a gente tem demonstrado nas cartas, Paulo é contra os judeus. O tempo todo. Para Paulo, os cristãos eram romanos. Por que Paulo está pregando para os gentios e não para os judeus? Porque Paulo não queria pregar para os judeus, queria pregar para os verdadeiros cristãos. Tá? Então essa questão aí dos primeiros cristãos serem romanos vai ser explicado em outras lives, tá, galera? Então, espero que vocês tenham curtido, entendido. Se ficaram dúvidas, vamos resolver isso em outro vídeo ou em uma live aberta. Tá? Então, esse foi o segundo vídeo da série e depois teremos mais um vídeo sobre essa passagem e mais tarde, né, futuramente aí eu vou falar sobre os outros anacronismos de Paulo e aí vai ficar entendido, porque se você tem um anacronismo, isso não é prova. Se você tem 2, 3, 4 anacronismos, aí, galera, não tem o que sustente, tá, galera? Então, é isso. Então, obrigado aí e nos vemos numa próxima. Foi. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.